E aí, Raquel, podemos? Bom dia, pessoal. Eu coloquei aqui só para gravar, tá? Então, a gente vai iniciar formalmente aqui a nossa reunião. A gente vai fazer a gravação da apresentação e da reunião de hoje. Depois, a apresentação vai ser divulgada, tanto os slides quanto a gravação em si vão ser divulgados no nosso site, tá? lpcs.fe.usp.br. Então, fiquem à vontade depois para acessar e também compartilhar as dúvidas que vocês tenham posteriores à apresentação também com a gente no site, no nosso e-mail. Fiquem à vontade, tá? Eu só vou pedir para quem puder desligar o microfone para não dar essa interferência na apresentação, é melhor, tá? Depois também, se quiserem, até o Mursa, que é o professor Mursa que vai fazer a apresentação hoje sobre o tema de Stock Options, ele é o professor aí do Departamento de Contabilidade da FEA USP, tá? Então, muito obrigada, professor Mursa, por aceitar aí o convite e por fazer uma apresentação sobre um tema bastante polêmico e bastante interessante, também bastante relevante para a área contábil, tributária, tanto para a parte profissional, quanto também para a parte acadêmica, com diversas aí possibilidades de pesquisas futuras sobre o tema, tá? Então, eu queria já deixar registrado aqui o meu agradecimento ao professor Mursa por aceitar esse convite, e o Mursa ele vai fazer uma apresentação de aproximadamente uns 40 minutos, mas ele já avisou que quem quiser, interrompendo durante a apresentação, pode interromper para tirar dúvidas, etc., ou podem mandar pelo chat, que aí no final da apresentação a gente repassa os comentários aí para o professor Mursa, para a gente gerar essa discussão mais no final da reunião de hoje. Tudo bem, gente? Então, Mursa, fique à vontade aí, novamente, obrigado por Tive aceitar aula com ele. o convite, tá bom? Fernando de Murcia. Perfeito, Raquel, obrigado. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente estava conversando sobre os desafios do Zoom, né? E essa novas versões. Vocês estão vendo minha tela bem? Estou passando aqui, né? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Obrigado, Raquel. Obrigado, Daniela, Helder, professor Ari, pelo convite. Uma honra. Responsabilidade falar nesse fórum, vi já o professor Eliseu, o professor Joãozinho, meus colegas e outros colegas e professores. A ideia aqui, obviamente, é muito mais levantar dúvidas, trazer polêmicas, a gente discutir. Preparei alguns slides, sem prejuízo de vocês me interromperem a qualquer momento. Não é nada muito longo que eu preparei, a gente pode fazer tem espaço para fazer questionamentos, falar de pesquisa também, mas, por favor, fiquem à vontade. O Helder comentou que ele está olhando o chat também, para já me interromper, para a gente fazer algo bem interativo. Como vocês sabem, agora, nesse modelo online, a gente acaba, às vezes, não interagindo, ficando uma coisa mais passiva, e o legal é realmente ter um fórum de discussão e discutir temas que vocês achem interessantes, tá? Sobre stock option. Eu dividi em 5 grandes partes. Primeiro, falar um pouquinho do instrumento e como é que isso é mensurado e precificado. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas acho que é importante a gente entender bem o racional disso para poder contabilizar na sequência. Falar um pouquinho também dos aspectos de governança, por que as empresas conseguem esse tipo de remuneração para os seus colaboradores, para os seus executivos, as polêmicas, tanto a parte de tratamento da natureza, se é despesa, se é patrimônio, quando é que você reconhece, como é que você mensura, como é que é a mensuração subsequente, como é que se divulga isso, quais são os impactos em lucro por ação e outras coisas. Fazer um exemplo extraído do manual, e aí comenta oportunidade de pesquisa e para a gente discutir, tá? Então, obrigado novamente. Por favor, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Pode já falar que eu não estou vendo todo mundo, então já podem me interromper direto, tá? Eu acho que o primeiro aspecto interessante para a gente entender uma stock option, o nome em inglês, né? Uma opção de ação, é a gente entender do que a gente está falando, né? Como regra geral, se você quer ter exposição a um ativo, isso pode acontecer de 3 formas, tá? Você pode adquirir o ativo à vista, comprar hoje isso, ele pode ser à vista ou a prazo. Então, eu vou lá, compro uma ação. Eu posso ter uma segunda modalidade que a gente chama que é uma compra a termo ou uma compra futura.
basicamente a mesma coisa, um contrato a termo, um contrato futuro, um derivativo, onde em vez de eu comprar a ação hoje, eu faço uma transação no qual eu compro isso para uma entrega futura. Tá? Isso é bastante comum, por exemplo, em mercados agrícolas, mercado de dólar, mercado de commodities, petróleo, minério, que a gente está vendo, enfim, café. Então, um contrato futuro de petróleo, um contrato a termo de petróleo, ou simplesmente eu adquiro o direito de comprar isso no futuro. Então, primeiro eu faço uma transação de compra efetiva, o segundo eu faço um contrato para adquirir isso no futuro, e o terceiro eu faço um contrato no qual eu adquiro o direito de escolher se eu vou comprar ou não. Tá? Então, a opção de compra, ele é um derivativo porque ele deriva do contrato principal, do ativo principal, onde eu tenho o direito, mas não a obrigação. Eu posso escolher comprar isso no futuro por um preço que eu vou travar hoje, numa data que eu vou escolher. Tá? Então, a gente está falando de ação, mas a gente poderia falar de qualquer coisa. Sei lá, estou com uma caneca aqui que o professor Ari vai gostar. Posso fazer um contrato para comprar dele. Eu quero ter o direito de comprar essa caneca sua daqui a um ano. Então, travo pelo preço de R$20. E quando chegar na data, eu vou escolher se eu quero comprar ou não. Obviamente, se a caneca estiver valendo R$50 na data, eu exerço minha opção, compro dele. Se eu puder comprar essa caneca no mercado por 15, essa opção perde valor, a gente brinca que ela virou pó, porque ele é o direito de comprar algo por 20, que eu posso simplesmente ir no mercado comprar por 15. Tá? Então, a opção de ação nada mais é do que isso, tá? É o direito de comprar isso numa data futura. Eu trouxe um exemplo aqui de uma opção negociada em bolsa, que não necessariamente, ela tem algumas diferenças das opções que as empresas concedem, as stock options, que as empresas concedem aos executivos. Basicamente é o prazo, geralmente as opções concedidas aos executivos, a gente vai falar, tem prazo mais longo. As opções negociadas em bolsa tem um prazo... Alguém perguntou alguma coisa? Não sei se... Não, professor, foi só uma interferência de áudio. Tá bom. Fiquem à vontade. E aqui eu peguei um exemplo aqui. Então, só para a gente entender... Helder, vocês estão vendo o meu mouse aqui? Sim. Perfeito. Então, todo mundo conhece aqui, esse ativo aqui é a Petrobras preferencial, a ação Petrobras, a ação da Petrobras, Petri 4. Ela fechou, sexta-feira, isso aqui é dado de sexta-feira, ela fechou negociada no mercado a 30,56, tá? 22/4. E aqui eu tenho uma lista, eu peguei algumas opções de compra desse ativo. Então, essas opções aqui são direito de comprar Petrobras quando? No dia 20/5, as opções em bolsa elas são negociadas, a data de vencimento dela é a terceira sexta-feira do mês. Então, tem 19 dias úteis, tinha 19 dias úteis de sexta-feira para o vencimento desse contrato. E aqui eu tenho o que a gente chama de strike, que é o preço que eu estou travando. Então, esse primeiro ativo aqui, ele é o direito de comprar Petrobras 4, nessa data aqui, por 29,34. Esse aqui é o 29,84, tem vários strikes. Tá? E aí, ele terminou negociado a R$ 2,04. Então, o direito de comprar Petrobras preferencial, com vencimento em 20 de maio, vale R$ 2,00. Direito de comprar 29,34, ela estava sendo negociada, ela fechou esse dia 30,56. O que é o conceito mais importante para se entender das opções? É que o valor e a precificação da opção, ela tem basicamente dois componentes. Um valor que a gente fala que é o valor intrínseco, que é o valor que está no dinheiro, e um valor de expectativa. E por que isso? Porque no dia 20 de maio, tá? O que acontece? Se a ação não variar, se no dia 20 de maio essa ação estiver valendo ainda 30,56, o direito de comprar ela por 29,34
vai ser basicamente essa diferença aqui, 36,56 menos 29,34, 1,22. Por quê? É o direito que eu tenho de comprar algo por 29,34. Então, eu exerço contra alguém, compro por 29,34 e simplesmente vou no mercado e vendo por 30,56. Então, a diferença entre esses dois é 1,22. O que a gente fala é a parcela do valor da opção que está dentro do dinheiro. Aí você me pergunta, e por que alguém estaria disposto a pagar 2,04 por isso? Porque tem a chance disso valer muito mais. Vamos dar um exemplo. Estoura o preço do Brent, do petróleo, guerra na Ucrânia, o petróleo vai para $200. Admitindo que a Petrobras vai repassar o preço e tal. Se a ação da Petrobras for para R$40, o direito de comprar ela a 29,34 vai ter que valer R$10,66. Aí o cara que comprou a R$2, ele vai multiplicar o patrimônio dele por 5. Ele está alavancando. O derivativo permite que você alavanque. Então, as opções, elas levam em conta dois fatores. Então, esse exemplo aqui é interessante. Olha só. Direito de comprar ela a 31,84 está valendo 76 centavos. E você fala, por que isso? Porque se eu chego para o professor Ari e falo o seguinte, eu quero comprar essa caneca sua por R$15 daqui a um ano. Por quanto você me vende esse direito? Vamos supor que isso vale R$15 hoje. Ele não vai me dar de graça porque é o mesmo valor. Vale 15 hoje, então daqui a um ano você pode me comprar de 15. Por que ele não vai me dar de graça isso? Porque tem uma chance, a caneca não vai variar muito de preço, mas a ação dela simplesmente valer muito lá na frente. Então, quem está vendendo esse direito, ele precifica esse risco, um valor de expectativa. E, em razão disso, desse risco, ele vai cobrar um prêmio e a pessoa que está comprando vai ter que pagar para ter simplesmente o direito de escolher e ver o que vai acontecer naquela data. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque a gente vai verificar que, geralmente, as opções que são concedidas aos executivos, elas são concedidas com um valor acima da cotação, muitas vezes. Justamente para motivar ele a fazer com que a ação suba, o acionista ganhe, e aí ele tem o direito de exercer isso contra a empresa e ganhar dinheiro também. Tá? Ainda sobre precificação, para quem tiver interesse no manual, está bem detalhado isso aqui nesse capítulo, mas é o modelo, esse aqui que eu estou colocando é o modelo de precificação de Black-Scholes. Eles ganharam o prêmio Nobel nos anos 70 por desenvolver um modelo para precificar isso. Modelo matemático, para quem conhece um pouco, é parecido com aquele modelo binomial, tem aquela árvore binomial, onde você tem os cenários, porque basicamente o valor da opção ele vai depender da probabilidade dos eventos acontecerem. Então, se tem uma ação que quase não varia, a opção dela não vai valer muito, porque não tem chance de variar muito, então é muito certo o que vai acontecer no futuro. Se tem uma ação que tem muita volatilidade, muito risco, a opção dela vai precificar esse risco, que é esse componente aqui. Quanto maior a volatilidade do instrumento, maior o valor da opção. Quanto maior o preço da ação, a opção se valoriza, porque se é o direito de comprar por 10 e a ação está valendo 15, isso tem um valor. Se é o direito de comprar por 10 e a ação vale 20 agora, a opção valoriza junto. Tá? A mesma coisa o preço de exercício. O direito de comprar por 10 vale mais do que o direito de comprar por 15. Então, quando menor o preço de exercício, isso é a opção de compra. Quanto menor o preço de exercício, maior o prêmio que você tem que pagar, porque mais chance dela dar exercício, mais chance dela ser exercida. Tá? Tem o prazo. Se é o direito de comprar uma opção que vai vencer daqui a um mês, ela vale X. Agora, se é o direito de comprar uma opção que vai vencer daqui a um ano, você vai pagar mais por isso. Por quê? Tem mais chance, tem mais espaço de tempo para a ação variar e chegar naquele valor. Tá? Então, aqui é basicamente um pouco da lógica do modelo. Tem a taxa de juros, que incorpora também a taxa livre de risco, um componente de inflação, que vocês sabem, porque ao longo do tempo. Então, em linhas gerais, é isso. Feita essa breve introdução, eu queria comentar com vocês
Agora, o porquê que isso é concedido para os executivos, e hoje em dia a gente tem visto, não apenas para executivos de alto escalão, C-level, mas também para colaboradores em geral. Principalmente empresas de tecnologia, startups, empresas que realmente querem engajar o funcionário. Qual que é a lógica disso? Vocês conhecem bem, Raquel estava comentando de pesquisa anteriormente, conflito claro de agência, né? Você tem um funcionário e o dono. Se você admitir que ambos têm incentivos para maximizar o seu próprio bem-estar, você vai ter um conflito. O funcionário quer maximizar o bem-estar dele, o acionista contratou o funcionário e, em tese, ele é um agente para agir no interesse dele. Só que ambos podem ter conflito aqui. O que você faz? Quero tornar esse cara dono. Vou dar uma ação, vou dar uma opção desse cara comprar ação de mim, assim eu busco alinhar o interesse. Ele vai trabalhar, dar o melhor dele para fazer a ação subir. Se a ação subir, ele vai ganhar bastante dinheiro e eu também, como acionista, não vou ficar triste de dar bastante dinheiro para ele, porque minha ação está subindo, minha riqueza está aumentando também. Tá? E isso, essa lógica de alinhamento de interesse, uma lógica um pouco de sociedade, não é muito incomum, se vocês pensarem, por exemplo, escritórios de advocacia, como eu falei, empresas de startups, empresas que estão começando, e cada vez mais a gente percebe, até na faculdade, as pessoas mais novas, os alunos e tal, eles têm interesse nesse modelo de sociedade. Diferentemente do modelo anterior que a gente estava acostumado, as pessoas da minha época, que você vai trabalhar, você vai ter um salário fixo, você vai ter um bônus eventualmente, e daqui 15, 20 anos, se você for muito bem, você vai ter uma cenourinha lá na frente. O pessoal mais jovem hoje, eles querem um modelo de divisão de riscos e benefícios, que é isso aqui, ó. Se a ação também não subir, você não vai ganhar nada. Então vamos dividir risco e benefício. Se o negócio valorizar, você ganha. Se também não valorizar, você perde. E aí a lógica é que cada vez mais as empresas, que já era mais comum nos Estados Unidos, começam a descer esses tipos de pacote de remuneração para grande parte dos seus executivos. Tá? Então, em companhias abertas, a grande maioria delas já concede. No mundo de tech, startup, principalmente as empresas que estão começando, até porque elas não têm dinheiro, muitas vezes, para pagar salário alto, uma maneira de atrair é dar esses ações, opções de ações e outros instrumentos de patrimônio, né, de equity que a gente fala. O que são 3 pontos importantes aqui, até para fins de governança? O preço de exercício da opção. Por quê? Imagina que a ação da Petrobras está 30 hoje que a gente viu. Você vai dar uma opção para o CEO comprar a ação da empresa, uma stock option para ele. Qual que é a lógica? Você quer dar um strike price para fora. Talvez 32, 35, 40. Por quê? Você quer motivar ele para dar o melhor dele para a ação valorizar. Então, você não quer dar um direito muito fácil dele ganhar. Você quer colocar uma meta ousada, mas que ele possa atingir, e, ao mesmo tempo, a ação que você tem também valoriza. Você está com 30 hoje, se for para 40, você vai ganhar 15, 20, 30%, você vai ficar feliz e vai remunerar ele. Então, um ponto importante no pacote de remuneração é você colocar, geralmente, o strike, que é o preço de exercício, um pouco fora do preço atual da cotação para ter essa motivação para ele. Segundo aspecto, que inclusive está na norma contábil, é o chamado vesting, ou período de aquisição do direito. Por que isso é importante? Geralmente as empresas, você começa a trabalhar, eles não te dão a opção imediata. Eles condicionam a você trabalhar um período na empresa. Você fala, olha, cada ano que você vai trabalhando, você vai ganhando mais. Então você tem que ficar no mínimo 3 anos na empresa. Qual que é a lógica? É a lógica do alinhamento de interesse. Eu não quero tornar o funcionário meu sócio, então eu quero que ele tenha uma mentalidade igual de acionista, de longo prazo. Se eu dou opção para ele hoje, ele simplesmente pode exercer. Será que
eu não estou incentivando um pensamento mais de curto prazo para o executivo, em vez de alinhar mais de longo prazo? Então, você vai ganhar a opção, mas tem que ficar na empresa. Você tem que atingir metas, market share, lucro, rentabilidade, novos negócios. Eu vou condicionando o período que ele fica na empresa e metas para que ele possa receber essa opção. É o período de vesting, que a gente chama. E o terceiro e último aspecto, que também é comum e a gente tem visto, inclusive, em transações de IPO, abertura de capital, é você colocar um período de restrição para ele vender. É o tal do lock-up. O que é isso? Você exerce contra a empresa. Quando você exercer, a empresa vai lá, geralmente, aumenta o capital, ou se ela tiver em tesouraria, ela vai lá, te entrega a ação. Aí você se torna detentor da ação. Você não tem mais opção, você tem ação da empresa, você tem Petrobras agora. Só que o que o executivo poderia fazer? Ele ir no mercado simplesmente vender isso. A empresa fala, não, você vai ter um período que você vai ficar proibido de vender ação, você vai poder vender ação aos poucos. Qual que é a lógica? A mesma coisa. Você não quer incentivar uma mentalidade curto-prazista no executivo, para ele querer bater lucro, bater meta, gerenciar resultado, dar um lucro grande, a ação subir, ele vai lá, exerce, compra, vende, embolsa o dinheiro, pula fora. A gente já viu casos assim, tá? Casos famosos que vocês conhecem, desde Eno, WorldCom, até casos mais polêmicos aqui, OGX e outros, que os executivos pegaram as opções, pegaram as ações, meteram o dinheiro no bolso, tchau empresa, e depois a empresa, a gente sabe o que aconteceu com a empresa e com os acionistas. Então, para evitar isso, você quer ter um alinhamento mais de longo prazo, tornar ele realmente sócio da empresa, tá? Toda essa introdução, até me estendi um pouco, peço perdão, para a gente chegar no ponto que é o nosso foco aqui. Tratamento contábil e polêmica. Eu listei pelo menos 5 polêmicas aqui, com certeza tem mais, e aí não estou nem entrando muito nos aspectos tributários, porque se a gente começar também no tributário não acaba, tem bastante lá também. Obviamente, está normatizado isso é FRS 2, CPC 10, sujeito a críticas, melhorias, etc. e tal. Tem um tratamento, a gente vai, aqui é um fórum mais acadêmico, criticar, sem prejuízo de saber que, às vezes, no caso concreto, tem que adotar a norma, não tem muita escolha. Tá? Primeiro ponto importante. Isso é uma despesa da empresa ou é uma transação entre sócios? Então, quando eu chego para o professor Ari, para a Raquel, eu falo o seguinte, olha, eu quero fazer parte do laboratório com vocês e tal. Só que eu quero receber alguma coisa. Vocês são sócios do laboratório. Eles falam assim, olha, a gente não tem dinheiro para te pagar, mas a gente vai te dar aqui um direito de você se tornar uma opção para você comprar a participação nossa e, ao longo do tempo, você vai virando sócio do laboratório. Você vai ter 5%, 10%, etc. A questão que se coloca é o seguinte, será que essa transação é uma transação minha, Fernando, Múrcia, com o Ari e com a Raquel, na condição de sócio, ou será que é uma despesa que tem que estar na DRE do laboratório? Fica uma coisa bastante polêmica, né? Porque uma transação entre sócio não é despesa. Vocês conhecem bem, distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, isso não é despesa, aumento de capital, etc. PL. A outra coisa é uma despesa que transita pela DRE. Outro ponto interessante, isso afeta o caixa da empresa? Porque simplesmente, na hora que eu exercer contra ela, ela vai, na maioria dos casos, aumentar capital e vai conceder uma ação para mim. Então, esse ponto se é despesa ou uma transação entre sócio foi bastante debatido. Para quem tiver interesse, depois eu posso passar alguns links. Tem, inclusive, no YouTube, lá, discussões no FASB de quando isso aconteceu. Envolveu um lobby gigantesco, inclusive do Congresso americano, principalmente as empresas do silício, que a empresa de tecnologia concede muito stock option. E elas brigaram por entender que isso não era uma despesa, era uma transação entre sócios, e que o tratamento disso como despesa poderia, inclusive, prejudicar o andamento dos negócios, recrutamento de pessoas, etc. Então, foi uma briga muito grande lá. Anteriormente, era tratado apenas como em nota explicativa, dando disclosure,
E aí, depois de Enron, WorldCom, os escândalos, eles decidiram, e aí também depois veio a FRS, em tratar isso como despesa. Tá? Mas o que é importante dizer? Não é consenso. Tem gente que defende que não seria isso uma despesa. Depois a gente pode discutir mais. Como está dito, como está normatizado isso hoje, a empresa vai registrar isso como uma despesa. Tá? O item número 2, a contrapartida. Quando é liquidado em ações, instrumentos de PL, o crédito vai ser no PL. Porque eu vou aumentar o PL para liquidar essa obrigação. Em alguns casos, a empresa tem um pagamento baseado em ações, que ele é baseado na valorização da ação, mas a liquidação se dá em caixa. Então, eu simplesmente pago o cara em dinheiro. Nesse caso, a contrapartida é passiva. Por quê? Porque vai implicar numa saída de caixa da empresa. Tá? Dentro do patrimônio líquido, depois a gente pode abordar, teve bastante discussão também em que grupo eu deveria colocar. Aí é aquela lógica de você compatibilizar IFRS e Lei das SAs. O IFRS é mais principiológico, Lei das SAs tem aqueles grupos. Capital social, reserva de capital, reserva de lucros, lucros acumulados, etc. e tal. O que a gente tem visto geralmente aí nos balanços? Com certeza aí, Ari, Raquel, todo mundo pode complementar, inclusive maiores e melhores, prêmio de transparência. Geralmente o pessoal tem colocado isso como uma reserva de capital. Tá? Alguns outros simplesmente abrem uma rúbrica específica, uma coluna na DMPL, transação com sócios, opções outorgadas, alguma coisa desse tipo. Mas tende a deixar, até por exclusão, não é reserva de lucro. Né? Não é lucro acumulado, não é OCI. O que sobrou aqui? Isso aqui vai aumentar capital, aparece com tesouraria, aparece com ágio na emissão de ações e tal. Reserva de capital deixa meio que ali, numa zona meio ali mezanino, né? E registra isso dentro do PL. Tá? É o tratamento que a gente tem visto, mas vocês sabem, o FRS não crava isso, então tem um pouco de escolha contábil e de política. Terceiro item. Em que momento registrar a transação? Pode falar. Em que momento registrar a transação? Em linhas gerais, você teria 3 opções. No momento em que você concede, então você assina um contrato de remuneração com o cara, seria T0. Você poderia decidir também em T2, quando o cara exerce, porque você concede a opção condicionado a algumas... Ele ficar na empresa, por exemplo, passa o período, ele ganha efetivamente o direito e aí ele exerce contra a empresa e recebe ação em troca. Concessão, que a gente chama de grant date, ou a data outorga, ou quando ele exerce contra a empresa. O que a norma entendeu aqui? Se é uma despesa, colocar assim, de remuneração de salário, esse é o entendimento que a norma teve. O entendimento que a norma teve basicamente foi isso. Ó. Se eu pago o cara em dinheiro, é despesa de salário. Se eu pago o cara em mercadoria, em iPhone, é despesa de salário. Então, se eu pago ele em ações em troca dele prestar serviço para mim, também é uma despesa de salário, é uma despesa de remuneração. Então, eu vou reconhecer isso como despesa à medida que ele trabalha. E à medida que ele trabalha é justamente nesse período de aquisição. Então, eu vou calcular qual que é o valor dessa opção que eu estou dando para ele e vou alocar, vou ratear isso durante o período de vesting. Tá? E vou lançando isso como despesa. Também é polêmico, tem discussão, porque isso é um direito ainda que ele está condicionado ao evento futuro, né, incerto, porque o cara não adquiriu ainda, ele depende de condições, né? Se ele não atingir, ele não vai receber. Ele pode, geralmente, quando o cara, por exemplo, sai da empresa, ele não adquire, ele perde o direito. Aí, se ele é mandado embora e tal, justa causa, tem discussões, tem negociações, obviamente, com os executivos, mas ele precisa cumprir algumas condições para ele receber isso. Tá? Número 4, reconhecimento inicial. A norma fala que pelo valor justo. Você vai calcular o valor justo daquela opção, tá?
e aí vai registrar isso ao longo do tempo. E aqui o ponto importante, que quando a contrapartida é no passivo, você vai sempre atualizar o passivo. Quando a contrapartida é no patrimônio líquido, você não vai mexer mais. E a gente vai verificar no exemplo aqui, vocês sabem que o valor da opção ele vai mudar ao longo do tempo por causa daqueles fatores, principalmente em razão do preço da ação. Então, como eu mensuro o valor justo só na data da concessão e não atualizo mais, vai ter uma diferença entre o que eu estou dando para o executivo efetivamente, até em termos de custo de oportunidade que a empresa teria, porque por que custo de oportunidade? Porque a empresa poderia simplesmente vender essas ações no mercado, fazer um follow-on, IPO e captar dinheiro. Em vez disso, ela decide dar aquela ação para o executivo. Vai ter uma diferença, geralmente, entre isso, esse valor econômico de oportunidade, vis-à-vis o que a empresa registrou. Tá? Por quê? Porque eu não atualizo quando é registrado no PL. Quando é registrado no passivo, eu atualizo. Tá? Então, é um outro ponto polêmico. E por quê? Porque a norma entende, vocês sabem, que itens de PL não são remensurados. Tá? É mensurado pelo valor justo do reconhecimento inicial e depois fica ali por aquele valor original. E, por fim, a classificação que a gente tem visto nas DFs. Eu falei, a contrapartida passivo PL, linha de resultado, geralmente despesa operacional, administrativa, que na maior parte dos casos tem a ver com executivos administrativos, mas poderia ter a ver com executivos de vendas, comerciais, etc. e tal, tá? E você vai ter toda uma divulgação disso em nota explicativa, de todas as premissas, dos planos, dos vestings e todas as características do plano. E também, aqui um ponto importante, o impacto no lucro por ação. Tá? Por quê? Porque, apesar de, no caso das opções liquidadas em ações, elas não envolverem saída de caixa da empresa, vai envolver uma diluição dos acionistas atuais. Então, exemplo que eu dou Ari, a Daniela, o Helder, o Ari e a Raquel, eles dão opção para mim, a participação que eles têm no laboratório agora vai ser diluída. Então, o lucro do laboratório vai ser dividido entre mais gente. Então, por isso que vocês vão lembrar lá, acho que é o CPC 30, não, IAS 33, eu acho, que é o lucro por ação e o lucro por ação diluído. No cálculo do lucro por ação diluído, você tem que levar em conta potenciais instrumentos diluidores, como é o caso das opções. Por quê? Uma vez que isso é exercido, você vai ter que dividir o lucro ali entre mais acionistas, tá? Em mais partes. Estou finalizando. Essa figura aqui também extraída do manual, só para sumarizar um pouco do que a gente falou. Estamos falando mais de stock option aqui, mas quando é liquidado em caixa, também está sob o escopo do IFRS 2, CPC 10. Como eu falei, a principal diferença é a contrapartida, que é passivo, não PL, e o ajuste, a marcação, você vai ajustando o valor justo do passivo contra a DRE, tá? Você vai marcando esse passivo na DRE. E você pode ter, não é tão comum, pelo menos eu não vi tanto, o híbrido, que ela vai ter um instrumento que pode ter opção entre liquidar em caixa e liquidar em ações. Nesse caso, vai depender muito de quem tem escolha. Se é o executivo que tem a escolha de escolher receber caixa e não ações, geralmente vai tender a ficar no passivo. Por que isso? Porque aquela lógica de instrumento de passivo e PL. Se a empresa não consegue evitar uma saída de caixa, o executivo pode bater e falar, quero caixa, tem que ser reclassificado, tem que ser deixado isso como passivo. Se a opção está com a empresa, aí você vai avaliar a intenção da empresa, o histórico dela, etc., contexto, e aí se a intenção da empresa, pelo histórico, ela sempre liquida com ações, fica no PL. Caso contrário, se ela tem como prática liquidar em caixa, fica isso no passivo, porque é uma obrigação de entregar dinheiro. Tá?
Um exemplo bem simples, tá? Sei que eu estou estourando meu tempo, e aí a gente entra nas polêmicas aí que vocês quiserem discutir. Fica tranquilo, viu, amor? Você pode ir com calma que tá tudo certo. Tá ótimo, mas é que é chato, né? Assim, né? Aula expositiva ninguém merece, né? Nem o professor aguenta, imagina os alunos, né? Então, não, esse exemplo é bem simples, mas é um pouco do contexto, tá? A empresa, ela concedeu, extraído do manual também, ela concedeu 100 opções a cada um dos seus 500 empregados, tá? A condição foi que ele permaneça na empresa durante 3 anos, eles permaneçam na empresa durante 3 anos. Nessa data, a ação está 50, tá? E a opção, ela dá o direito aos empregados de comprarem a ação por esse mesmo valor. Então, a ação está hoje a 50, eu vou te dar um direito de comprar essa ação da empresa em 3 anos pelo valor de hoje, tá? Então, o strike é 50. Fez o modelo de Black-Scholes, a precificação, chegou que o valor dessa opção é R$15. Tá? O que é importante mencionar aqui, eu não tinha falado, é um ponto importante. Como é que você vai o seguinte, qual que é o valor desse pacote de remuneração? Quantas opções eu estou concedendo? Então, estou concedendo 100 opções a 500 empregados. Isso aqui vai dar 2, 0, 5 mil, 50 mil opções. 100 para 500 empregados. 50 mil opções. Qual que é o valor disso aqui? R$15. Então, 50 mil opções, certo? R$15 cada uma. Esse é o valor do meu pacote. Esse é o valor da despesa que eu tenho que contabilizar. E eu vou alocar isso ao longo dos 3 anos. Só o que a norma fala? Você não precisa fazer isso para todos os funcionários. Você tem que fazer isso para os funcionários que você acha, tem expectativa, que vão adquirir o direito. Por quê? Está condicionado, nesse caso, ele ficar na empresa 3 anos. Então, você vai fazer uma probabilidade, uma expectativa, uma porcentagem de quanto você espera que vai adquirir o direito, vai registrar a despesa por isso, e ao longo do tempo, você vai atualizando, de maneira acumulada, como se fosse um POC. Você faz o primeiro ano, registra. No segundo ano, você olha de novo, vê o acumulado, complementa, e vai fazendo, tá? Então, nesse caso, você tem que fazer só para 80% dos empregados. Então, em vez de fazer para 500 empregados, você faz só para 400, tá? E aí, matou. Depois que você fez esse cálculo, reconhecimento inicial, a grande polêmica aqui, como a gente falou, sem dúvida, é achar esse valor aqui. Também não é muito... Tem modelo para fazer, tranquilo, também não... É a questão de premissa que a gente conhece, porque... Diferentemente da opção da Petrobras, que tem de curto prazo, que tem mercado ativo, eu conseguiria olhar o valor justo ali e precificar. Nesse caso, como é uma opção de 3 anos, não tem mercado. Então, você vai usar um modelo de precificação em vez de fazer cotação direta. Então, existe um pouco de subjetividade nas premissas, principalmente na volatilidade que você coloca, né? Então, você tem momentos que o mercado está menos volátil, você tem momento que o mercado está mais volátil. Então, quando você aumenta muito a volatilidade, a opção tende a valer mais, você vai ter mais despesa. Então, aí tem um pouco de discricionariedade, tá? Calculou, admitindo que nada mude, o que você vai ter? Todo ano, um reconhecimento de uma despesa de remuneração, despesa de stock option, despesa de opções, como você queira chamar, contrapartida um crédito no PL. Tá? Que é justamente o quê? 40 mil opções a R$15. Meu pacote inteiro é 600 mil. Eu não estou concedendo isso em troca do cara trabalhar 3 anos? 600 mil, 200 mil por ano. Vou jogando isso ao longo do tempo. Tá? O que é o ponto interessante aqui? Vamos chegar na data do cara
O cara ficou lá, todo mundo que estava lá, os 40 mil, exerceram, compraram da empresa. Quando o executivo for exercer, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, eu tenho o direito de comprar de você, né? Tem esses 15 reais aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai pagar 50 reais, que é o strike para a empresa, tá? Em contrapartida, a empresa vai aumentar a capital e entregar ações para ele. Ela poderia simplesmente ter ação de tesouraria e entregar. Também não é incomum, a gente tem visto bastante, principalmente agora no momento de queda das ações, as empresas recomprando muito programa de recompra. Geralmente a empresa recompra, deixa em tesouraria para cancelar, para tirar a ação de circulação, ou ela recompra, deixa em tesouraria para na hora que o executivo exercer, em vez de ela ter que aumentar a capital, ela fala aqui, ó, tá aqui em tesouraria, entregue para você. Mas olha que coisa interessante. Vamos admitir que a ação está R$100 nessa data. Tá? Então, eu tenho 40 mil opções. De onde que eu tirei 40 mil opções aqui? É isso aqui, ó. 100 com 400. 40 mil opções. Os executivos pagaram o strike para mim, deram 50 para mim, eu dei ações para ele de volta. Na hora que eu fizer isso, nesse caso, eu estou aumentando o capital social, vai entrar caixa. Débito caixa, crédito capital social por 2 milhões. Mas olha que coisa interessante. Se a ação está R$100 e eu fosse vender ou quisesse vender ela no mercado, eu conseguiria 4 milhões. 40 mil ações que eu estou emitindo, certo? A R$100. Qual que foi a despesa que eu tive? 600 mil. Quanto que entrou no meu caixa? 2 milhões. Tá? Então, eu entreguei a ação a 2 milhões para o cara, tive uma despesa de 600, só que o meu custo de oportunidade foi 4 milhões. E esse 1 milhão e 400 não aparece na contabilidade. Por quê? Porque o PL não é ajustado. A despesa não é ajustada. Eu travo a despesa aqui por esse valor justo. Ó. Vocês concordam que na data de exercício, essa opção tem que valer R$50? Por que essa opção aqui tem que valer R$50 e não 15 mais? Porque ele é o direito de comprar a ação por 50 da empresa que vale 100 no mercado. Como eu não ajusto isso, eu deixo por 15, eu reconheço essa despesa e fica ali. Então, muitas vezes, as pessoas vêm, quero ver remuneração de executivo, pega lá dados que estão na DRE, despesa e tal. É uma boa proxy? Sim. Só que tem que lembrar que não é efetivamente o custo de oportunidade na empresa e, por coincidência, não é a riqueza que o executivo está recebendo. Porque o executivo está recebendo 4 milhões de riqueza. Ele está recebendo 40 mil ações a R$100 cada uma. Tá? Eu acho que o professor Eliseu, eu vi que ele tinha entrado, ele comenta isso em alguns artigos que eu já vi, falando desse pulo olímpico, né, de registro aí, olímpico que não aparece na contabilidade, que é uma falha realmente uma escolha que o FRS decidiu fazer de não registrar esse valor. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado com algumas interpretações para realmente entender quanto que o executivo está ganhando. E óbvio, né? O grande valor que os executivos, sem nenhum demérito, porque ser executivo, diretor financeiro, presidente de uma grande empresa, eles merecem realmente ganhar bastante dinheiro, a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, como a gente sabe, você está administrando bilhões de ativos, então você tem que ser remunerado por isso. E a grande valor que eles recebem, a gente sabe, não é em caixa, não é em salário fixo. É muitas vezes em bônus e é em opções, em ações. O que tem muita gente que entende que faz sentido. Por quê? Porque ele está gerando aumento de riqueza para o acionista e ele deve também se beneficiar dessa riqueza. Tá?
Raquel, por fim, oportunidades que eu coloquei aqui. Eu tentei pegar 4 temas, com certeza tem vários, tá? Essa parte que a gente falou das críticas, tá? IFRS, lei das SAs, como mensurar, que linha registrar, sabe? Essa mensuração subsequente, o tratamento. Eu acho que tem bastante coisa para ser feito, apesar de ter uma norma já, visando melhoria da norma, visando melhoria de transparência, visando melhoria da qualidade realmente da informação. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente focou aqui, eu não vou estressar tanto. O segundo ponto, talvez valha a pena estressar um pouco mais, aí um pouco mais, não é uma pesquisa empírica, mas é um pouco do feeling de ler balanço. O que eu tenho visto? Esse tipo de despesa, ele é muitas vezes ajustado, seja no lucro líquido ou no EBITDA, que o professor Ariovaldo adora. Então, o cara vai divulgar lá EBITDA ajustado, ele tira a despesa. O cara vai divulgar lucro líquido, ele tira. Aí você fala assim, é só a empresa que tira? Não. Isso que me preocupa. O analista também tira. Porque quando é a empresa que está tirando, a gente pode ver, mas tem isso, tem aquilo, tem incentivo. Ok. Quando é o analista que começa a ajustar a informação, me preocupa um pouco mais. Por quê? Se a gente está fazendo uma informação para ajudar o cara a tomar a decisão, e a gente dá uma informação, a gente coloca um monte de coisa dentro, o cara vai lá e tira tudo, eu começo a me questionar se, na visão do analista, isso é realmente uma despesa, ou se para ele não, isso não é uma despesa, e eu vou ajustar isso no earnings per share, no lucro por ação, no meu modelo ali, do preço-alvo da ação. Porque ele vai calcular o valor da empresa e dividir. Né? Ele faz o valuation, acha o valor da empresa, depois ele divide pelo número de ações, para achar quanto que é o preço daquela ação. Então, se ele está tirando daqui, colocando aqui, ajustando ali, tenho minhas dúvidas, tá? Se essa informação está sendo realmente útil, registrada como despesa. Novamente, achismo aqui para pesquisa futura, como a gente aprende na faculdade, né, Raquel, Helder, Daniela, a gente aprende dos nossos professores que a gente tem que fazer pesquisa com o usuário, mas infelizmente a gente ainda pesquisa pouco. Eu acho que esse é um tema que valeria entender como é que eles enxergam a natureza desse instrumento, se é despesa, se não é, etc. e tal. Terceiro aspecto que a gente não abordou aqui, não sei se, acho que ela não está, não vi pelo menos no início, a Thaís, que está fazendo mestrado na faculdade, orientação do Bruno, e eles acabaram me convidando para ser co-orientador, está fazendo especificamente sobre tributação, que, assim, na tributação está dando muita polêmica, seja do aspecto da empresa, deduzibilidade disso, em que momento, etc. INSS paga, não é, salário não é, mas mais ou menos resolvido. Agora, na pessoa física, está dando problema e tem muita pessoa física sendo autuada. Por quê? Porque aí o executivo recebe, e aí quando ele vende ação, ele tem que apurar ganho de capital. O que ele considera? O valor de venda menos o custo, o strike, o valor registrado como despesa, etc. e tal. Então, até por isso, tem muitas empresas revisando a utilização desse instrumento vis-à-vis a insegurança jurídica que a gente tem do ponto de vista tributário. Tá? Tem julgado no CARF, acho que tem alguma coisa na Justiça, mas ainda não é consenso. E vocês vão lembrar que a gente teve alterações, inclusive com a 12973. A 12973 colocou isso lá dentro, mas, como muitos assuntos, não sanou todas as celeumas, todas as dúvidas ali. Então, para quem tiver interesse e gosta de tributação, sei que tem muita gente também que está acompanhando que gosta, conversa com a Thaís e outras pessoas que estão pesquisando isso. Eu acho que é um tema interessantíssimo que pode contribuir também para a prática, para o normatizador e etc. e tal. Oi, E professor, fim, eu estou aqui. Thaís Obrigada tá aí. pela menção. Então, obrigado. Não, então, sorte que eu sabia que você é especialista, você comenta aí depois as dúvidas, tá? Ok. E por último, esse é um aspecto mais de governança
mas que acho que vale a pena analisar se realmente isso tem efeito, se motiva, porque eu acho que um grande desafio hoje das empresas, então, pensar, por exemplo, nós que somos da USP, FPCAF, de várias instituições de ensino, trabalhamos na área de educação, somos empresas de serviço, nosso ativo são as pessoas, mas até as empresas que comércio e outras, o grande ativo das empresas são pessoas, que não estão no balanço. E a continuidade, o sucesso das empresas está condicionado a trazer pessoas boas. E para trazer pessoas boas, você tem que buscar atraí-las e retê-las, né? E até que ponto a remuneração, obviamente, a gente sabe que não é só dinheiro que motiva as pessoas, tem qualidade de trabalho, tem oportunidade de crescimento, ambiente, vários fatores, mas com certeza, sim, também a remuneração é um fator importante. E se esse tipo de remuneração melhora a governança, melhora o ambiente, ajuda a empresa a se desenvolver. Eu suspeito que sim, eu sou um pouco de defensor disso, porque eu acredito um pouco nessa lógica de parceria, sociedade, crescer junto, dividir e dividir risco também. Se der errado, você não vai ganhar nada também, você vai ser penalizado. Então, eu acho que do ponto de vista de governança, cabe à contabilidade, a nossa área também, trazer uma contribuição da efetividade desse instrumento como um mecanismo ali de alinhamento, de melhoria das organizações, das empresas, enfim, do Estado como um todo. Obrigado, estourei e peço desculpas e fico à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, por compartilhar. Foi excelente a apresentação, foi extremamente didática, eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar bem toda a apresentação e é um tema que, assim, é um tema que não é só polêmico, mas ele é polêmico por completo. Todos os processos, todas as etapas do processo contábil de reconhecimento, mensuração, desde quando eu vou reconhecer se é no momento que eu dou, que eu concedo, no momento que exerce, na forma de mensuração inicial, o modelo de precificação que eu vou utilizar, mensuração subsequente, se eu faço aí uma remensuração do passivo versus PL, onde é que eu reconheço, onde é que eu divulgo isso, então todas as etapas do processo são extremamente polêmicas e geram bastante discussão, né? Então acho que é um tema extremamente rico para debater e para a gente ter aqui um ambiente de discussão e também para sugestão de pesquisas futuras, né? Então achei que foi extremamente rico. E uma das coisas que, assim, que eu fiquei pensando um pouco quando você estava apresentando, Múrcia, eu não sei se você sabe dizer, você falou das duas formas de concessão, né? Na verdade são três, né? Se você faz com PL, se você faz com passivo, né? Que só o valor da obrigação vai ser mensurado com o valor da ação, ou você faz um misto. Você acha que eu fiquei pensando, porque você comentou que, teoricamente, quando você concede uma ação, das coisas que foi adicionada até aquele período de carência que a pessoa não pode vender essa ação, justamente para fazer com que ela não fique tendo os ganhos e saia, que ela permaneça realmente na empresa, né? E aí, quando você concede esse tipo de opção que é mensurado com o valor da ação e pago em dinheiro, teoricamente, esse incentivo na perspectiva da empresa, ele é muito menor de alinhamento, né? Não sei qual que é a sua percepção em relação a isso, se você acha que as empresas têm adotado essa, na perspectiva até da remuneração dos acionistas mesmo, dos profissionais em si, se eles têm adotado mais a questão realmente das ações, ou se tem uma quantidade razoável sendo pago em caixa, o que você acha? Obrigado, Raquel. A vantagem deles usarem muito ações é justamente não ter saída de caixa, né? Então, principalmente em empresas menores, que não tem muita liquidez, não muito caixa, é a vantagem de você usar... Na verdade, você está usando, né, o seu capital ali para remunerar o cara. Nas abertas também. Mas, só que essa questão do lock-up eu tenho visto que é mais recente. E vocês devem ter acompanhado os vários IPOs que a gente teve ano passado. Qual que era o principal risco do IPO, né? A empresa vem a mercado, quer captar, ótimo, a empresa vende as ações, o executivo mete uma bola grande e, de repente, 2 meses depois, ele vai lá e vende todas as ações dele no mercado, né?
Então, você fala assim, pô, o cara confiava tanto na empresa que ele fez o IPO, 2 meses depois ele vendeu a ação dele. Não passa uma imagem boa. Geralmente, quando o executivo está vendendo a ação da empresa, pode ter diversos motivos, inclusive a liquidez dele e as obrigações da pessoa física. O cara tem também, né? É justo que ele venda um pouco. Mas o mercado não vê muito com bons olhos isso, por quê? Entende que ele não está confiando muito. Se ele confiar, né, ele vai querer ficar com a ação porque ele acha que vai subir mais. Então, eu acho que um dos grandes, não problemas, mas um grande desafio é realmente tentar alinhar isso, né? Assim, eu quero que aquele cara, para tomada de decisão dele, então, eu quero que vocês pensem no laboratório daqui 3 anos, daqui 5 anos. Uhum. Não que você pense no laboratório amanhã, você fazer um monte de coisa, a ação do laboratório subir, você pega o dinheiro, vende, e aí todo mundo que comprou a ação do laboratório fala, pô, mas a Raquel não acreditava no negócio, ela não estava com esse pensamento mais de longo prazo, etc. e tal. Então, eu vejo que a tentativa é realmente a questão de horizonte, né? Você balizar ali a métrica que você vai dar para forçar o cara a ter um pensamento de longo prazo na empresa. Porque a gente sabe que para ter resultado no curto prazo, às vezes é fácil. Você corta a despesa, corta tudo, o lucro bomba. Você pode maquiar o balanço, dar aquela maravilhada ali para fazer, né? Só que isso vai e depois volta. Então, eu sinto como mecanismo de governança, a gente tem visto um pouco mais essa tentativa, tá? De travar e segurar mais. Tá bom. Obrigada, Múrcia. Eu vi que teve alguns comentários aqui no chat, Helder, se você quiser talvez resumir um pouquinho eles, que eu acho que foi mais no sentido da subjetividade ali. Então, se você quiser, Helder, comentar o que foi colocado ali no chat. Foi basicamente, professor, o Flemão fez alguns comentários sobre empresas americanas. Ele ressaltou que o mercado americano já utiliza isso há bastante tempo, está mais amadurecido em relação à questão de stock options e até colocou ali qual é o normativo que trata das stock options lá nos Estados Unidos, no US GAAP. Eu também fiz um comentário rápido só sobre a questão do vesting, destacando que recentemente teve uma discussão até no tribunal, na Justiça do Trabalho, em função de funcionários que foram demitidos durante o período de vesting e entenderam que uma demissão sem justa causa não poderia interromper o vesting deles. E também é outra discussão, então, o contrato da Stock Options, ele acaba sendo não só a ferramenta em si, a contabilização, mas a própria elaboração do contrato é muito complexa, porque ela tem consequências, e principalmente na legislação trabalhista ainda bastante recentes, que não estão amadurecidas, como a própria tributação, né? Então, tem esse aspecto. E também o pessoal falou, como a professora Raquel destacou, a subjetividade da norma e do próprio instrumento, né? Que é um instrumento muito flexível e isso permite diversas formas de implementação e, consequentemente, diversas formas de contabilização e efeitos diversos na demonstração financeira, notas explicativas, etc. Acho que foi esse o contexto geral dos comentários. Bom, gente, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Eu sei que a gente está um pouco em cima do horário, mas se alguém tiver alguma dúvida que gostaria de fazer, fiquem à vontade ainda, tá? Também depois, quem quiser, como eu falei no começo, a gente vai disponibilizar o material e a gravação no nosso site, tá? Então, depois, se vocês quiserem acompanhar de novo os materiais no site e tirar alguma dúvida posterior, pode nos procurar pelo site, por e-mail, pelo e-mail do Múrcia, que ele acabou de disponibilizar aqui. Obrigada, Múrcia. Então, eu queria reforçar novamente o nosso agradecimento na perspectiva do laboratório pela disponibilidade do Múrcia, né? Eu acho que acabou de ter uma pergunta aqui, que é do Raimundo. O que tem sido possível fazer com instrumentos outorgados, PL, uma vez que a lei das sociedades por as sociedades anônimas não reconhece como reserva de capital? Excelente pergunta, Raimundo. Eu, só aproveitando, já passei a apresentação para a Raquel, coloquei meu e-mail, fico à disposição. Muita gente aqui frequenta lá a faculdade, né? A gente está sempre lá. Se vocês precisarem, estamos à disposição sobre esse e outros assuntos de pesquisa, etc. Esse é um grande desafio que não é exclusivo desse tema. O que acontece? O IFRS, quando você vai olhar o que tem de patrimônio líquido no IFRS, você não acha nada. Ele fala assim, patrimônio líquido é interesse residual, registra no patrimônio líquido e se vira, né?
e ele é principiológico, né? E aí, no limite, né, como o professor Nelson fala, né, patrimônio líquido nem existe, né? Mas brincadeiras à parte, então, você tem o IFRS, que é generalista e principiológico, e a gente tem que compatibilizar isso com a lei das SAs. Então, assim, eventualmente você pode ter, chamar assim de conflitos. Como é que eu tenho visto o pessoal compatibilizar isso? Você tem um comando dentro da lei das SAs que remete ao CPC, ao IFRS, à CVM, dá comando para eles emitirem normas. Então, eu entendo que, no caso concreto, a própria lei está indicando, principalmente para a companhia aberta, eu acho que para a companhia aberta, para esses outros tipos de entidade regulada, não tem dúvida que você tem que seguir o que o CPC está falando, né? Isso não é consenso. Os advogados vão falar que a lei talvez prevaleça ali sobre o específico, enfim. Mas eu entendo que você deve seguir o IFRS. Aí, o que acontece? Tem gente que entende que as reservas de capital que estão na lei, a lista que tem ali, seria meio que exaustiva. Você vai ter ágio na emissão de ações, você vai ter, acho que, partes beneficiárias, debêntures, reservas de capital ali. E tem gente que entende que não, você poderia ter, por analogia, usar stock option como uma reserva de capital. Nessas dúvidas, o que as empresas às vezes têm feito? Né, professor Ari? Cria uma coluna ali, uma rúbrica específica, dá disclosure, coloca meio no mezanino ali, né, entre reserva de capital e capital social. Então, quem olha ali não sabe se é reserva de capital, se não é. Aí o cara fala assim, ó, tô dando disclosure, tá no PL, e tem gente que já coloca nessa rúbrica e em cima na DMPL fica em cima a reserva de capital. Então, tem gente que coloca ali como uma reserva de capital, tem gente que coloca do lado da reserva de capital e do lado do capital social. Tá? Então, Raimundo, é meio que... Não vou falar que é um jeitinho de resolver a situação, mas é aquela coisa, né? Se você acha que a reserva de capital da lei são só aquelas, você não pode colocar mais nenhuma, você coloca do lado. Se você acha que a reserva de capital da lei caberia uma outra, por analogia, você coloca ali. O que é importante? Não colocar como reserva de lucro e nem como resultado abrangente. Por quê? Porque resultado abrangente tem a DRA, tem lá o que o CPC fala e tal, que é. Então, isso não é resultado abrangente. E reserva de lucro não é, porque a despesa passa pelo lucro, mas o crédito, teoricamente, é PL mesmo. Então, aquela história, né? Por exclusão, a recomendação das auditorias tem sido como reserva de capital. Foi o que o Helder falou. Então, é meio que isso, né, Helder? Em regra, até o próprio, aquela apresentação que as auditorias utilizam, que é o boneco da DF, eles já trazem a DMPL com duas colunas na reserva de capital. Uma das colunas é o ágio na emissão e a outra coluna são as opções outorgadas e reconhecidas. E eles apresentam um exemplo de movimentação ali de stock options, fazendo a transferência de parte do valor dentro da reserva de capital. E a gente vai ter esses efeitos para outras coisas, né, Raquel, Helder, Daniela, professor, porque vira e mexe, você tem a lei que foi revisada, foi reformulada, está atual, mas ela não prescreve no detalhe tudo. Uhum. Você tem o IFRS que, inclusive, vai mudando. Então, cabe a interpretação e ali, o que eu brinco é o seguinte, escolhe uma política, seja transparente e aplique de forma consistente, né? Aí você dá para o usuário, se o usuário não concordar, ele tira e tal, mas você tem aquilo ali, eu acho que dá para fazer sim, sem problema nenhum. Obrigada, Múrcia. Até esse tema da questão do PL vai ser até o objeto da nossa próxima reunião do mês que vem, tá? Então, já aproveito para deixar também o convite aí na última semana do mês de
de maio, tá? Que vai ser sobre esse tema também de patrimônio líquido, então já fica aí a conexão para o próximo, fechamos de forma certinha essa para chamar a próxima reunião, tá, gente? Eu queria novamente agradecer o professor Múrcia, agradecer a todos que participaram aqui. Professora Ari, quer fazer algum comentário sobre o tema? Alguma coisa que você gostaria de... Ou sobre a minha caneca, que ele não falou nada. Eu não tenho... Nos últimos tempos, eu não tenho aceitado esse tipo de provocação, não estou muito em condições. Por motivos óbvios, né? Isso sem contar o resultado de hoje à noite, que a gente não sabe. Vai ser realmente uma surpresa. Essa dúvida de classificação aí dessas opções realmente é uma coisa complicada. Eu me lembro que no manual a gente não colocou como reserva de capital, colocou depois de reserva de capital. Tá? Mas está dentro do PL. E, para os mais puristas, o PL, como o Fernando disse, né? O PL, na verdade, ele é uma diferença aritmética entre ativo e passivo. Né? E aí, essa opção de se colocar fora do grupo de reserva de capital me faz lembrar uma opção também que nós exercemos quando fizemos a DVA, o modelo da DVA. O modelo da DVA, se vocês lembrarem, a despesa de depreciação ela está separada. Ela está num item à parte. A discussão conceitual que tinha é se ela deveria estar como redução da receita lá dentro dos custos, né? Porque é um tipo de custo que tem um consumo só um pouco mais longo, é uma matéria-prima, né? Depreciação é como se fosse tratamento da matéria-prima, tá certo? Ou a outra opção que seria colocar como na distribuição. Na distribuição, efetivamente, a gente não concorda, até como eu fiz a faculdade de economia também, não teria como justificar isso para os economistas que faria parte da distribuição. Mas ficaria, então, a opção de se colocar como redução lá em cima, tá? Junto com os insumos, ou então separadamente. A nossa decisão foi, olha, a gente coloca isso num item separado, chama a atenção disso, porque realmente é um modelo que nós, lá na FIPECAF, acabamos criando, então chama a atenção, porque ela está separada. E se você entender que ela não é aí, você pega e reclassifica para onde você entende que deva ser reclassificado. E essa questão hoje também está um pouco assim, até que se tenha estudos mais profundos, que você tenha conceitos mais claros daqui que deve ser. Então, essa alternativa de se manter separada dá sempre para o leitor a alternativa de fazer a classificação que, para ele, seja a mais adequada, sem entrar na justificativa. Tá? De qualquer forma, parabéns pelo Fernando aí, pela exposição que fez, parabéns para a equipe que escolheu esse tema, que é bastante atual e bastante importante, e parabéns para todos nós que tivemos a oportunidade de ver esses esclarecimentos tão profícuos que o Fernando colocou. Tá? Muito obrigado por tudo mesmo. E como a Raquel disse, né, a gente tem mais um assunto para o final do mês de maio, que também é um assunto que certamente vai gerar bastante discussão. Tá, muito obrigado e prazer ter vocês todos aqui. Raquel, comigo é isso. Então, obrigada, pessoal. Acho que podemos encerrar aí a nossa reunião de hoje e já deixem na agenda de vocês aí a nossa próxima reunião de maio, tá, pessoal? Obrigada. Obrigado a todos, pessoal.